assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Tudo começa com Skeeter, uma jovem branca que sonha em ser escritora. Ela é diferente das moças da sua cidade porque, enquanto a maioria só pensa em casar e ter filhos, ela quer seguir carreira, escrever livros e contar histórias que realmente importam. Mas, ao mesmo tempo, Skeeter começa a perceber que o mundo em que vive é cheio de injustiças. Ela foi criada por uma empregada negra que cuidava dela com carinho, mas que um dia desapareceu da vida dela, sem explicação. Esse vazio vai ser o pontapé inicial para que Skeeter abra os olhos e enxergue de verdade o que acontece ao seu redor. E aí entram duas mulheres maravilhosas, a Ibelin e Minnie. As duas são empregadas domésticas negras que trabalham nas casas das mulheres ricas e brancas da cidade de Jackson, no Mississippi. A Ibelin é mais calma, paciente, mas carrega uma dor enorme, perdeu o filho, e isso deixou marcas profundas nela. Mesmo assim, ela continua cuidando dos filhos de outras pessoas, dando amor e atenção que muitas vezes nem os próprios pais dão. Já a Minnie é o oposto. Tem a língua afiada, fala o que pensa sem medo e acaba arrumando problema com as patroas por causa disso. Mas, apesar de todo esse gênio forte, ela é também muito leal e corajosa. Skeeter percebe que existe uma grande história não contada. A vida dessas mulheres que passam anos cuidando de casas e crianças que não são suas, mas que sofrem humilhações e preconceitos todos os dias. É aí que ela tem uma ideia ousada para a época, escrever um livro contando tudo, mas do ponto de vista das empregadas. Só que pensa bem, nos anos 60, no sul dos Estados Unidos, isso era perigosíssimo, tanto para ela quanto para Ibelin e Minnie, que corriam riscos enormes se fossem descobertas. Mesmo assim, as três decidem enfrentar esse desafio juntas. A história vai se desenrolando com vários momentos fortes. Por exemplo, a relação entre a Ibelin e a menininha que ela cuida, que mostra como o amor verdadeiro não tem nada a ver com cor ou sangue. Tem também as confusões de Minnie, que acaba trabalhando para uma patroa bem diferente das outras, a Celia, que é rejeitada pela alta sociedade da cidade, mas que vai mostrar um lado humano inesperado. E claro, tem Skeeter enfrentando a pressão da própria família e das amigas ricas, que querem que ela se encaixe no padrão e não mexa em assuntos delicados. O mais bonito é ver como, pouco a pouco, mais empregadas vão criando coragem para compartilhar suas histórias com a Skeeter. Cada relato é um pedaço de dor, mas também de resistência, mostrando como essas mulheres eram muito mais do que ajudantes. Eram mães substitutas, eram ouvintes, eram sustentáculo de famílias que nunca reconheceram de verdade o valor delas. No meio disso tudo, é possível notar que preconceito estava enraizado até nos detalhes, desde o banheiro separado para empregados até as fofocas venenosas que tentavam colocar uma pessoa contra a outra. Mas a coragem dessas mulheres, unindo vozes, faz com que uma verdade venha à tona. É quase como se o livro que a Skeeter escreve fosse uma bomba pronta para explodir as mentiras e as máscaras daquela sociedade hipócrita. A história começa em Jackson, Mississippi, início dos anos 60, uma cidadezinha aparentemente calma, mas cheia de regras invisíveis que separavam pessoas pela cor da pele. Era um mundo onde as famílias brancas ricas viviam em casas enormes, cercadas de luxo, mas quem cuidava de tudo eram as mulheres negras, que passavam os dias limpando, cozinhando e principalmente criando os filhos dessas famílias. Essa é a base do cenário que o filme nos mostra, e é aí que a gente conhece as três peças centrais dessa trama: Skeeter, a Ibelin e Minnie. Skeeter Pillen é diferente das amigas dela. Enquanto todas só pensam em encontrar um bom marido e viver o final feliz tradicional, ela sonha em ser escritora. Só que Skeeter não é cega. Ela cresceu sendo cuidada por Constantine, uma empregada negra que a tratava com carinho e firmeza, quase como uma segunda mãe. Quando Skeeter volta da faculdade e percebe que Constantine não está mais na casa, sem explicação nenhuma, isso mexe fundo com ela. E essa falta se mistura com o incômodo que ela sente ao ver como as amigas tratam as empregadas, sempre de cima para baixo, como se fossem invisíveis. Enquanto isso, a gente conhece a Ibelin Clark. Ela é uma mulher mais velha, com uma calma que até disfarça a dor gigante que ela carrega.
O filho dela morreu em um acidente de trabalho e essa ferida nunca cicatrizou. Mesmo assim, ela continua firme, cuidando da casa de Elizabeth Leafold, uma das amigas de Skeeter. O mais marcante é a relação de Aebelline com a filha pequena de Elizabeth. A menina quase não recebe carinho da mãe, mas a Aebelline é quem dá amor de verdade. Ela fala frases de incentivo, como se estivesse plantando confiança no coração da criança, tentando quebrar o ciclo de indiferença. Isso já mostra o quanto essas empregadas eram essenciais, não só como funcionárias, mas como figuras de afeto. E aí temos Minnie Jackson, a melhor amiga de Aebelline. Minnie é completamente diferente, tem um gênio forte, fala o que pensa e não engole desaforo. Isso a torna engraçada, mas também problemática, porque vive perdendo empregos por não ficar calada diante das humilhações. Ela trabalha para Hilly Holbrook, uma das mulheres mais ricas e influentes da cidade, que é também a mais cruel. Hilly carrega um racismo tão grande que chega a inventar uma campanha para que todas as casas brancas tenham banheiros separados para as empregadas negras, alegando que elas transmitem doenças. É revoltante, mas é essa mentalidade que dominava a sociedade naquele tempo. É dentro dessa atmosfera que os caminhos de Skeeter, Aebelline e Minnie começam a se cruzar. Skeeter, tentando se afirmar como escritora, consegue uma chance em um jornal local, mas ela não quer escrever só sobre moda ou dicas de casa. Ela sente que precisa escrever algo que faça diferença. A semente da ideia nasce justamente ao ver como as empregadas são tratadas com frieza e desprezo pelas próprias patroas. Ela quer contar a história delas, dar voz a quem nunca teve. Só que isso, naquela época, era quase um crime. O primeiro passo é convencer Aebelline a falar. No começo, Aebelline tem medo. Ela sabe muito bem os riscos. Se alguém descobrisse, ela poderia perder o emprego, ser humilhada em público e até sofrer violência. Mas Skeeter insiste, mostrando que quer realmente dar espaço para essas vozes. A ligação entre as duas começa a crescer aos poucos, com desconfiança de um lado e determinação do outro. Enquanto isso, Minnie, depois de brigar com Hilly, é demitida e fica numa situação desesperadora. Ela encontra trabalho na casa de Celia Foote, uma mulher diferente das outras, rejeitada pelo círculo social de Jackson, considerada fora dos padrões pelas outras esposas. Celia é insegura, mas doce, e acaba criando com Minnie uma relação inesperada. Isso também ajuda a construir outra parte do quebra-cabeça, mostrando que, em meio a tanto preconceito, também existiam pessoas dispostas a enxergar além da cor. Skeeter começa a se encontrar com Aebelline em segredo. Elas se reúnem escondidas, longe dos olhares curiosos, e cada conversa é como abrir uma caixa trancada cheia de lembranças dolorosas. Aebelline conta sobre a perda do filho, sobre os anos trabalhando para patroas que nunca reconheceram o valor dela, e sobre como era dar amor a crianças que, depois de crescer, viravam adultos que repetiam o mesmo preconceito dos pais. Cada palavra é pesada, mas também cheia de verdade. Skeeter anota tudo com cuidado, percebendo que esse livro não vai ser apenas um projeto, mas um grito de justiça. Enquanto isso, Minnie continua sendo peça-chave nessa história. Depois de ter sido humilhada por Hilly, ela encontra em Celia Foote uma patroa diferente de todas as outras. Celia é rejeitada pelas mulheres da alta sociedade, principalmente por Hilly, que a trata como se fosse uma intrusa. Mas dentro de casa, Celia não tem frescura. Ela não trata Minnie como empregada inferior, e sim como alguém em quem pode confiar. Claro que Minnie, desconfiada, como sempre, demora a se abrir, mas aos poucos essa relação vai se tornando quase uma amizade. E é aí que aparece uma das partes mais engraçadas e famosas do filme, a famosa torta de chocolate que Minnie prepara para Hilly. Só que essa torta tem um ingrediente secreto que faz dessa vingança uma das cenas mais marcantes da história. Enquanto Skeeter vai juntando as histórias, a cidade começa a ferver. O clima do país está mudando, o movimento dos direitos civis está ganhando força e a tensão entre brancos e negros está cada vez mais evidente. Só que Jackson continua presa ao racismo enraizado e as patroas estão mais ocupadas em manter suas aparências perfeitas do que em enxergar a injustiça que acontece dentro das próprias casas. Hilly, por exemplo, não para de inventar formas de humilhar as empregadas. Ela insiste naquela ideia absurda de construir banheiros separados e pressiona suas amigas para fazer o mesmo. Elizabeth, a patroa de Aebelline, é fraca e vai na onda de Hilly, mesmo sem pensar muito.
Já Skeeter, que também faz parte desse grupo de amigas, começa a se afastar. Ela vê cada vez mais que não se encaixa naquele mundinho fútil. Esse afastamento gera conflitos, porque suas amigas não aceitam que alguém questione as regras da sociedade. Mas Skeeter não desiste. Ela continua ouvindo as histórias de Abilene e, com a ajuda de Minnie, começa a ampliar o projeto. No começo, as outras empregadas negras têm muito medo de falar. Quem ousaria desafiar a ordem das coisas? Só que uma tragédia acontece. Uma mulher negra da cidade é presa injustamente e acaba sofrendo violência. Esse episódio dá coragem para outras empregadas se unirem à causa. Elas percebem que suas vozes precisam ser ouvidas, custe o que custar. O livro começa a tomar forma, e cada depoimento é como um tijolo na construção dessa denúncia. A coragem delas contagia. A gente sente que algo grande está prestes a acontecer, mesmo sabendo que o risco é enorme. Skeeter também enfrenta pressão dentro de casa. A mãe dela não entende por que a filha insiste em ser diferente, porque não segue o destino de casar com algum rapaz rico e esquecer essa ideia de escrever. Mas Skeeter está decidida. Ela não quer viver uma vida que não é dela. E o legal dessa parte é que o filme mostra como essas três mulheres, Skeeter, Abilene e Minnie, vão criando laços. No começo era apenas um acordo arriscado, mas aos poucos nasce uma amizade verdadeira, construída na confiança e na coragem. São três mulheres de mundos totalmente diferentes, mas que encontram força umas nas outras. Claro que Hailey começa a desconfiar. Ela percebe que algo está acontecendo e tenta usar sua influência para intimidar. Mas quanto mais ela pressiona, mais cresce a vontade de resistir. A tensão fica no ar. Será que esse livro vai mesmo sair? Será que elas vão ser descobertas antes? Cada cena dá essa sensação de perigo, como se a qualquer momento tudo pudesse desmoronar. Quando o livro é lançado, o impacto é imediato. Todo mundo na cidade de Jackson fica curioso porque as histórias são muito detalhadas. Mesmo sem citar nomes, qualquer pessoa dali consegue reconhecer quem é quem. E isso começa a deixar as patroas em pânico. Afinal, quem gostaria de ser exposta como racista cruel em páginas que agora estão circulando pelo país inteiro? Hailey, claro, é a primeira a se incomodar. Ela percebe que muitas das situações descritas só poderiam ser sobre ela, especialmente a história da famosa torta de chocolate que Minnie preparou para Hailey. É impossível não rir dessa parte, porque a vingança de Minnie é tão inesperada quanto engraçada. Ela serve a torta para Hailey e depois revela o ingrediente secreto. É nojento, mas também genial, porque deixa Hailey desesperada e sem saída. Esses detalhes no livro se torna a prova de que Minnie realmente participou, e Hailey faz de tudo para abafar a situação. Mas quanto mais ela tenta, mais fica claro para todo mundo quem ela é. Abilene, por sua vez, sabe que a publicação vai trazer consequências pesadas, mas também sente orgulho. Pela primeira vez, sua voz foi ouvida de verdade. Ela não é só mais uma empregada invisível. Agora sua história está registrada e o mundo inteiro pode saber como era a vida dessas mulheres. É uma sensação de liberdade misturada com medo, porque qualquer passo em falso pode custar o emprego, ou até coisa pior. Minnie também enfrenta mudanças. Com o livro, ela sabe que está marcada, mas ao mesmo tempo encontra força na amizade com Celia Foote. Celia é uma das poucas que não liga para as regras sociais e realmente valoriza Minnie. Essa relação mostra que mesmo em um mundo cheio de preconceito, ainda existe espaço para humanidade e carinho verdadeiro. E Skeeter? Bom, para ela o livro significa muito mais que uma vitória profissional. Significa encontrar sua própria voz. Ela passa o filme inteiro tentando se encaixar no grupo de amigas ricas e fúteis, tentando ser a filha que a mãe queria, mas no fundo ela nunca foi assim. Ao escrever esse livro, Skeeter descobre quem ela realmente é. Uma mulher que não tem medo de questionar, que não aceita viver dentro das regras injustas daquela sociedade. Por isso, quando surge a chance de ir para Nova York trabalhar como escritora, ela decide partir. É um momento de despedida emocionante, porque ela precisa deixar para trás a vida que conhecia, mas também é uma virada de página, cheia de esperança. Tudo começa com Skeeter, uma jovem branca que sonha em ser escritora.
Ela é diferente das moças da sua cidade porque, enquanto a maioria só pensa em casar e ter filhos, ela quer seguir carreira, escrever livros e contar histórias que realmente importam. Mas, ao mesmo tempo, Skeeter começa a perceber que o mundo em que vive é cheio de injustiças. Ela foi criada por uma empregada negra que cuidava dela com carinho, mas que um dia desapareceu da vida dela, sem explicação. Esse vazio vai ser o pontapé inicial para que Skeeter abra os olhos e enxergue de verdade o que acontece ao seu redor. E aí entram duas mulheres maravilhosas, a Ibelin e Minnie. As duas são empregadas domésticas negras que trabalham nas casas das mulheres ricas e brancas da cidade de Jackson, no Mississippi. A Ibelin é mais calma, paciente, mas carrega uma dor enorme, perdeu o filho, e isso deixou marcas profundas nela. Mesmo assim, ela continua cuidando dos filhos de outras pessoas, dando amor e atenção que muitas vezes nem os próprios pais dão. Já a Minnie é o oposto. Tem a língua afiada, fala o que pensa sem medo e acaba arrumando problema com as patroas por causa disso. Mas, apesar de todo esse gênio forte, ela é também muito leal e corajosa. Skeeter percebe que existe uma grande história não contada. A vida dessas mulheres que passam anos cuidando de casas e crianças que não são suas, mas que sofrem humilhações e preconceitos todos os dias. É aí que ela tem uma ideia ousada para a época, escrever um livro contando tudo, mas do ponto de vista das empregadas. Só que pensa bem, nos anos 60, no sul dos Estados Unidos, isso era perigosíssimo. Tanto para ela quanto para Ibelin e Minnie, que corriam riscos enormes se fossem descobertas. Mesmo assim, as três decidem enfrentar esse desafio juntas. A história vai se desenrolando com vários momentos fortes. Por exemplo, a relação entre a Ibelin e a menininha que ela cuida, que mostra como o amor verdadeiro não tem nada a ver com cor ou sangue. Tem também as confusões de Minnie, que acaba trabalhando para uma patroa bem diferente das outras, a Celia, que é rejeitada pela alta sociedade da cidade, mas que vai mostrar um lado humano inesperado. E claro, tem Skeeter enfrentando a pressão da própria família e das amigas ricas, que querem que ela se encaixe no padrão e não mexa em assuntos delicados. O mais bonito é ver como, pouco a pouco, mais empregadas vão criando coragem para compartilhar suas histórias com a Skeeter. Cada relato é um pedaço de dor, mas também de resistência, mostrando como essas mulheres eram muito mais do que ajudantes. Eram mães substitutas, eram ouvintes, eram sustentáculo de famílias que nunca reconheceram de verdade o valor delas. No meio disso tudo, é possível notar que preconceito estava enraizado até nos detalhes, desde o banheiro separado para empregados até as fofocas venenosas que tentavam colocar uma pessoa contra a outra. Mas a coragem dessas mulheres, unindo vozes, faz com que uma verdade venha à tona. É quase como se o livro que a Skeeter escreve fosse uma bomba pronta para explodir as mentiras e as máscaras daquela sociedade hipócrita. A história começa em Jackson, Mississippi, início dos anos 60, uma cidadezinha aparentemente calma, mas cheia de regras invisíveis que separavam pessoas pela cor da pele. Era um mundo onde as famílias brancas ricas viviam em casas enormes, cercadas de luxo, mas quem cuidava de tudo eram as mulheres negras, que passavam os dias limpando, cozinhando e principalmente criando os filhos dessas famílias. Essa é a base do cenário que o filme nos mostra, e é aí que a gente conhece as três peças centrais dessa trama: Skeeter, a Ibelin e Minnie. Skeeter Pillen é diferente das amigas dela. Enquanto todas só pensam em encontrar um bom marido e viver o final feliz tradicional, ela sonha em ser escritora. Só que Skeeter não é cega. Ela cresceu sendo cuidada por Constantine, uma empregada negra que a tratava com carinho e firmeza, quase como uma segunda mãe. Quando Skeeter volta da faculdade e percebe que Constantine não está mais na casa, sem explicação nenhuma, isso mexe fundo com ela. E essa falta se mistura com o incômodo que ela sente ao ver como as amigas tratam as empregadas, sempre de cima para baixo, como se fossem invisíveis. Enquanto isso, a gente conhece a Ibelin Clark. Ela é uma mulher mais velha, com uma calma que até disfarça a dor gigante que ela carrega. O filho dela morreu em um acidente de trabalho e essa ferida nunca cicatrizou. Mesmo assim, ela continua firme, cuidando da casa de Elizabeth Leafold, uma das amigas de Skeeter. O mais marcante é a relação de Ibelin com a filha pequena de Elizabeth. A menina quase não recebe carinho da mãe, mas a Ibelin é quem dá amor de verdade.
Ela fala frases de incentivo, como se estivesse plantando confiança no coração da criança, tentando quebrar o ciclo de indiferença. Isso já mostra o quanto essas empregadas eram essenciais, não só como funcionárias, mas como figuras de afeto. E aí temos Minnie Jackson, a melhor amiga de Abe. Minnie é completamente diferente, tem um gênio forte, fala o que pensa e não engole desaforo. Isso a torna engraçada, mas também problemática, porque vive perdendo empregos por não ficar calada diante das humilhações. Ela trabalha para Hailey Holbrook, uma das mulheres mais ricas e influentes da cidade, que é também a mais cruel. Hailey carrega um racismo tão grande que chega a inventar uma campanha para que todas as casas brancas tenham banheiros separados para as empregadas negras, alegando que elas transmitem doenças. É revoltante, mas é essa mentalidade que dominava a sociedade naquele tempo. É dentro dessa atmosfera que os caminhos de Skeeter, Abe e Minnie começam a se cruzar. Skeeter, tentando se afirmar como escritora, consegue uma chance em um jornal local, mas ela não quer escrever só sobre moda ou dicas de casa. Ela sente que precisa escrever algo que faça diferença. A semente da ideia nasce justamente ao ver como as empregadas são tratadas com frieza e desprezo pelas próprias patroas. Ela quer contar a história delas, dar voz a quem nunca teve. Só que isso, naquela época, era quase um crime. O primeiro passo é convencer Abe a falar. No começo, Abe tem medo. Ela sabe muito bem os riscos. Se alguém descobrisse, ela poderia perder o emprego, ser humilhada em público e até sofrer violência. Mas Skeeter insiste, mostrando que quer realmente dar espaço para essas vozes. A ligação entre as duas começa a crescer aos poucos, com desconfiança de um lado e determinação do outro. Enquanto isso, Minnie, depois de brigar com Hailey, é demitida e fica numa situação desesperadora. Ela encontra trabalho na casa de Celia Foote, uma mulher diferente das outras, rejeitada pelo círculo social de Jackson, considerada fora dos padrões pelas outras esposas. Celia é insegura, mas doce, e acaba criando com Minnie uma relação inesperada. Isso também ajuda a construir outra parte do quebra-cabeça, mostrando que, em meio a tanto preconceito, também existiam pessoas dispostas a enxergar além da cor. Skeeter começa a se encontrar com Abe em segredo. Elas se reúnem escondidas, longe dos olhares curiosos, e cada conversa é como abrir uma caixa trancada cheia de lembranças dolorosas. Abe conta sobre a perda do filho, sobre os anos trabalhando para patroas que nunca reconheceram o valor dela, e sobre como era dar amor a crianças que, depois de crescer, viravam adultos que repetiam o mesmo preconceito dos pais. Cada palavra é pesada, mas também cheia de verdade. Skeeter anota tudo com cuidado, percebendo que esse livro não vai ser apenas um projeto, mas um grito de justiça. Enquanto isso, Minnie continua sendo peça-chave nessa história. Depois de ter sido humilhada por Hailey, ela encontra em Celia Foote uma patroa diferente de todas as outras. Celia é rejeitada pelas mulheres da alta sociedade, principalmente por Hailey, que a trata como se fosse uma intrusa. Mas dentro de casa, Celia não tem frescura. Ela não trata Minnie como empregada inferior, e sim como alguém em quem pode confiar. Claro que Minnie, desconfiada, como sempre, demora a se abrir, mas aos poucos essa relação vai se tornando quase uma amizade. E é aí que aparece uma das partes mais engraçadas e famosas do filme, a famosa torta de chocolate, que Minnie prepara para Hailey. Só que essa torta tem um ingrediente secreto que faz dessa vingança uma das cenas mais marcantes da história. Enquanto Skeeter vai juntando as histórias, a cidade começa a ferver. O clima do país está mudando, o movimento dos direitos civis está ganhando força e a tensão entre brancos e negros está cada vez mais evidente. Só que Jackson continua presa ao racismo enraizado e as patroas estão mais ocupadas em manter suas aparências perfeitas do que em enxergar a injustiça que acontece dentro das próprias casas. Hailey, por exemplo, não para de inventar formas de humilhar as empregadas. Ela insiste naquela ideia absurda de construir banheiros separados e pressiona suas amigas para fazer o mesmo. Elizabeth, a patroa de Abe, é fraca e vai na onda de Hailey, mesmo sem pensar muito. Já Skeeter, que também faz parte desse grupo de amigas, começa a se afastar. Ela vê cada vez mais que não se encaixa naquele mundinho fútil. Esse afastamento gera conflitos, porque suas amigas não aceitam que alguém questione as regras da sociedade. Mas Skeeter não desiste. Ela continua ouvindo as histórias de Abe e, com a ajuda de Minnie, começa a ampliar o projeto. No começo, as outras empregadas negras têm muito medo de falar. Quem ousaria desafiar a ordem das coisas?
Só que uma tragédia acontece. Uma mulher negra da cidade é presa injustamente e acaba sofrendo violência. Esse episódio dá coragem para outras empregadas se unirem à causa. Elas percebem que suas vozes precisam ser ouvidas, custe o que custar. O livro começa a tomar forma, e cada depoimento é como um tijolo na construção dessa denúncia. A coragem delas contagia. A gente sente que algo grande está prestes a acontecer, mesmo sabendo que o risco é enorme. Skeeter também enfrenta pressão dentro de casa. A mãe dela não entende por que a filha insiste em ser diferente, porque não segue o destino de casar com algum rapaz rico e esquecer essa ideia de escrever. Mas Skeeter está decidida. Ela não quer viver uma vida que não é dela. E o legal dessa parte é que o filme mostra como essas três mulheres, Skeeter, Evelyn e Minnie, vão criando laços. No começo era apenas um acordo arriscado, mas aos poucos nasce uma amizade verdadeira, construída na confiança e na coragem. São três mulheres de mundos totalmente diferentes, mas que encontram força umas nas outras. Claro que Riley começa a desconfiar. Ela percebe que algo está acontecendo e tenta usar sua influência para intimidar. Mas quanto mais ela pressiona, mais cresce a vontade de resistir. A tensão fica no ar. Será que esse livro vai mesmo sair? Será que elas vão ser descobertas antes? Cada cena dá essa sensação de perigo, como se a qualquer momento tudo pudesse desmoronar. Quando o livro é lançado, o impacto é imediato. Todo mundo na cidade de Jackson fica curioso porque as histórias são muito detalhadas. Mesmo sem citar nomes, qualquer pessoa dali consegue reconhecer quem é quem. E isso começa a deixar as patroas em pânico. Afinal, quem gostaria de ser exposta como racista cruel em páginas que agora estão circulando pelo país inteiro? Riley, claro, é a primeira a se incomodar. Ela percebe que muitas das situações descritas só poderiam ser sobre ela, especialmente a história da famosa torta de chocolate que Minnie preparou para Riley. É impossível não rir dessa parte, porque a vingança de Minnie é tão inesperada quanto engraçada. Ela serve a torta para Riley e depois revela o ingrediente secreto. É nojento, mas também genial, porque deixa Riley desesperada e sem saída. Esses detalhes no livro se torna a prova de que Minnie realmente participou, e Riley faz de tudo para abafar a situação. Mas quanto mais ela tenta, mais fica claro para todo mundo quem ela é. Evelyn, por sua vez, sabe que a publicação vai trazer consequências pesadas, mas também sente orgulho. Pela primeira vez, sua voz foi ouvida de verdade. Ela não é só mais uma empregada invisível. Agora sua história está registrada e o mundo inteiro pode saber como era a vida dessas mulheres. É uma sensação de liberdade misturada com medo, porque qualquer passo em falso pode custar o emprego, ou até coisa pior. Minnie também enfrenta mudanças. Com o livro, ela sabe que está marcada, mas ao mesmo tempo encontra força na amizade com Celia Foote. Celia é uma das poucas que não liga para as regras sociais e realmente valoriza Minnie. Essa relação mostra que mesmo em um mundo cheio de preconceito, ainda existe espaço para humanidade e carinho verdadeiro. E Skeeter? Bom, para ela o livro significa muito mais que uma vitória profissional. Significa encontrar sua própria voz. Ela passa o filme inteiro tentando se encaixar no grupo de amigas ricas e fúteis, tentando ser a filha que a mãe queria, mas no fundo ela nunca foi assim. Ao escrever esse livro, Skeeter descobre quem ela realmente é. Uma mulher que não tem medo de questionar, que não aceita viver dentro das regras injustas daquela sociedade. Por isso, quando surge a chance de ir para Nova York trabalhar como escritora, ela decide partir. É um momento de despedida emocionante, porque ela precisa deixar para trás a vida que conhecia, mas também é uma virada de página, cheia de esperança. Tudo começa com Skeeter, uma jovem branca que sonha em ser escritora. Ela é diferente das moças da sua cidade porque, enquanto a maioria só pensa em casar e ter filhos, ela quer seguir carreira, escrever livros e contar histórias que realmente importam. Mas, ao mesmo tempo, Skeeter começa a perceber que o mundo em que vive é cheio de injustiças. Ela foi criada por uma empregada negra que cuidava dela com carinho, mas que um dia desapareceu da vida dela, sem explicação. Esse vazio vai ser o pontapé inicial para que Skeeter abra os olhos e enxergue de verdade o que acontece ao seu redor. E aí entram duas mulheres maravilhosas, a Evelyn e Minnie. As duas são empregadas domésticas negras que trabalham nas casas das mulheres ricas e brancas da cidade de Jackson, no Mississippi.
A Aibelin é mais calma, paciente, mas carrega uma dor enorme, perdeu o filho, e isso deixou marcas profundas nela. Mesmo assim, ela continua cuidando dos filhos de outras pessoas, dando amor e atenção que muitas vezes nem os próprios pais dão. Já a Minnie é o oposto. Tem a língua afiada, fala o que pensa sem medo e acaba arrumando problema com as patroas por causa disso. Mas, apesar de todo esse gênio forte, ela é também muito leal e corajosa. Skeeter percebe que existe uma grande história não contada. A vida dessas mulheres que passam anos cuidando de casas e crianças que não são suas, mas que sofrem humilhações e preconceitos todos os dias. É aí que ela tem uma ideia ousada para a época, escrever um livro contando tudo, mas do ponto de vista das empregadas. Só que pensa bem, nos anos 60, no sul dos Estados Unidos, isso era perigosíssimo, tanto para ela quanto para Aibelin e Minnie, que corriam riscos enormes se fossem descobertas. Mesmo assim, as três decidem enfrentar esse desafio juntas. A história vai se desenrolando com vários momentos fortes. Por exemplo, a relação entre a Aibelin e a menininha que ela cuida, que mostra como o amor verdadeiro não tem nada a ver com cor ou sangue. Tem também as confusões de Minnie, que acaba trabalhando para uma patroa bem diferente das outras, a Celia, que é rejeitada pela alta sociedade da cidade, mas que vai mostrar um lado humano inesperado. E claro, tem Skeeter enfrentando a pressão da própria família e das amigas ricas, que querem que ela se encaixe no padrão e não mexa em assuntos delicados. O mais bonito é ver como, pouco a pouco, mais empregadas vão criando coragem para compartilhar suas histórias com a Skeeter. Cada relato é um pedaço de dor, mas também de resistência, mostrando como essas mulheres eram muito mais do que ajudantes. Eram mães substitutas, eram ouvintes, eram sustentáculo de famílias que nunca reconheceram de verdade o valor delas. No meio disso tudo, é possível notar que preconceito estava enraizado até nos detalhes, desde o banheiro separado para empregados até as fofocas venenosas que tentavam colocar uma pessoa contra a outra. Mas a coragem dessas mulheres, unindo vozes, faz com que uma verdade venha à tona. É quase como se o livro que a Skeeter escreve fosse uma bomba pronta para explodir as mentiras e as máscaras daquela sociedade hipócrita. A história começa em Jackson, Mississippi, início dos anos 60, uma cidadezinha aparentemente calma, mas cheia de regras invisíveis que separavam pessoas pela cor da pele. Era um mundo onde as famílias brancas ricas viviam em casas enormes, cercadas de luxo, mas quem cuidava de tudo eram as mulheres negras, que passavam os dias limpando, cozinhando e principalmente criando os filhos dessas famílias. Essa é a base do cenário que o filme nos mostra, e é aí que a gente conhece as três peças centrais dessa trama: Skeeter, a Aibelin e Minnie. Skeeter Phelan é diferente das amigas dela. Enquanto todas só pensam em encontrar um bom marido e viver o final feliz tradicional, ela sonha em ser escritora. Só que Skeeter não é cega. Ela cresceu sendo cuidada por Constantine, uma empregada negra que a tratava com carinho e firmeza, quase como uma segunda mãe. Quando Skeeter volta da faculdade e percebe que Constantine não está mais na casa, sem explicação nenhuma, isso mexe fundo com ela. E essa falta se mistura com o incômodo que ela sente ao ver como as amigas tratam as empregadas, sempre de cima para baixo, como se fossem invisíveis. Enquanto isso, a gente conhece a Aibelin Clark. Ela é uma mulher mais velha, com uma calma que até disfarça a dor gigante que ela carrega. O filho dela morreu em um acidente de trabalho e essa ferida nunca cicatrizou. Mesmo assim, ela continua firme, cuidando da casa de Elizabeth Leafold, uma das amigas de Skeeter. O mais marcante é a relação de Aibelin com a filha pequena de Elizabeth. A menina quase não recebe carinho da mãe, mas a Aibelin é quem dá amor de verdade. Ela fala frases de incentivo, como se estivesse plantando confiança no coração da criança, tentando quebrar o ciclo de indiferença. Isso já mostra o quanto essas empregadas eram essenciais, não só como funcionárias, mas como figuras de afeto. E aí temos Minnie Jackson, a melhor amiga de Aibelin. Minnie é completamente diferente. Tem um gênio forte, fala o que pensa e não engole desaforo. Isso a torna engraçada, mas também problemática, porque vive perdendo empregos por não ficar calada diante das humilhações. Ela trabalha para Hailey Holbrook, uma das mulheres mais ricas e influentes da cidade, que é também a mais cruel. Hailey carrega um racismo tão grande que chega a inventar uma campanha para que todas as casas brancas tenham banheiros separados para as empregadas negras, alegando que elas transmitem doenças.
É revoltante, mas é essa mentalidade que dominava a sociedade naquele tempo. É dentro dessa atmosfera que os caminhos de Skeeter, Abilene e Minnie começam a se cruzar. Skeeter, tentando se afirmar como escritora, consegue uma chance em um jornal local, mas ela não quer escrever só sobre moda ou dicas de casa. Ela sente que precisa escrever algo que faça diferença. A semente da ideia nasce justamente ao ver como as empregadas são tratadas com frieza e desprezo pelas próprias patroas. Ela quer contar a história delas, dar voz a quem nunca teve. Só que isso, naquela época, era quase um crime. O primeiro passo é convencer Abilene a falar. No começo, Abilene tem medo. Ela sabe muito bem os riscos. Se alguém descobrisse, ela poderia perder o emprego, ser humilhada em público e até sofrer violência. Mas Skeeter insiste, mostrando que quer realmente dar espaço para essas vozes. A ligação entre as duas começa a crescer aos poucos, com desconfiança de um lado e determinação do outro. Enquanto isso, Minnie, depois de brigar com Healy, é demitida e fica numa situação desesperadora. Ela encontra trabalho na casa de Celia Foote, uma mulher diferente das outras, rejeitada pelo círculo social de Jackson, considerada fora dos padrões pelas outras esposas. Celia é insegura, mas doce, e acaba criando com Minnie uma relação inesperada. Isso também ajuda a construir outra parte do quebra-cabeça, mostrando que, em meio a tanto preconceito, também existiam pessoas dispostas a enxergar além da cor. Skeeter começa a se encontrar com Abilene em segredo. Elas se reúnem escondidas, longe dos olhares curiosos, e cada conversa é como abrir uma caixa trancada cheia de lembranças dolorosas. Abilene conta sobre a perda do filho, sobre os anos trabalhando para patroas que nunca reconheceram o valor dela, e sobre como era dar amor a crianças que, depois de crescer, viravam adultos que repetiam o mesmo preconceito dos pais. Cada palavra é pesada, mas também cheia de verdade. Skeeter anota tudo com cuidado, percebendo que esse livro não vai ser apenas um projeto, mas um grito de justiça. Enquanto isso, Minnie continua sendo peça-chave nessa história. Depois de ter sido humilhada por Healy, ela encontra em Celia Foote uma patroa diferente de todas as outras. Celia é rejeitada pelas mulheres da alta sociedade, principalmente por Healy, que a trata como se fosse uma intrusa. Mas dentro de casa, Celia não tem frescura. Ela não trata Minnie como empregada inferior, e sim como alguém em quem pode confiar. Claro que Minnie, desconfiada, como sempre, demora a se abrir, mas aos poucos essa relação vai se tornando quase uma amizade. E é aí que aparece uma das partes mais engraçadas e famosas do filme, a famosa torta de chocolate, que Minnie prepara para Healy. Só que essa torta tem um ingrediente secreto que faz dessa vingança uma das cenas mais marcantes da história. Enquanto Skeeter vai juntando as histórias, a cidade começa a ferver. O clima do país está mudando, o movimento dos direitos civis está ganhando força e a tensão entre brancos e negros está cada vez mais evidente. Só que Jackson continua presa ao racismo enraizado e as patroas estão mais ocupadas em manter suas aparências perfeitas do que em enxergar a injustiça que acontece dentro das próprias casas. Healy, por exemplo, não para de inventar formas de humilhar as empregadas. Ela insiste naquela ideia absurda de construir banheiros separados e pressiona suas amigas para fazer o mesmo. Elizabeth, a patroa de Abilene, é fraca e vai na onda de Healy, mesmo sem pensar muito. Já Skeeter, que também faz parte desse grupo de amigas, começa a se afastar. Ela vê cada vez mais que não se encaixa naquele mundinho fútil. Esse afastamento gera conflitos, porque suas amigas não aceitam que alguém questione as regras da sociedade. Mas Skeeter não desiste. Ela continua ouvindo as histórias de Abilene e, com a ajuda de Minnie, começa a ampliar o projeto. No começo, as outras empregadas negras têm muito medo de falar. Quem ousaria desafiar a ordem das coisas? Só que uma tragédia acontece. Uma mulher negra da cidade é presa injustamente e acaba sofrendo violência. Esse episódio dá coragem para outras empregadas se unirem à causa. Elas percebem que suas vozes precisam ser ouvidas, custe o que custar. O livro começa a tomar forma, e cada depoimento é como um tijolo na construção dessa denúncia. A coragem delas contagia. A gente sente que algo grande está prestes a acontecer, mesmo sabendo que o risco é enorme. Skeeter também enfrenta pressão dentro de casa. A mãe dela não entende por que a filha insiste em ser diferente, porque não segue o destino de casar com algum rapaz rico e esquecer essa ideia de escrever. Mas Skeeter está decidida. Ela não quer viver uma vida que não é dela.
E o legal dessa parte é que o filme mostra como essas três mulheres, Skeeter, Evelyn e Minnie, vão criando laços. No começo era apenas um acordo arriscado, mas aos poucos nasce uma amizade verdadeira, construída na confiança e na coragem. São três mulheres de mundos totalmente diferentes, mas que encontram força umas nas outras. Claro que Hayley começa a desconfiar. Ela percebe que algo está acontecendo e tenta usar sua influência para intimidar. Mas quanto mais ela pressiona, mais cresce a vontade de resistir. A tensão fica no ar. Será que esse livro vai mesmo sair? Será que elas vão ser descobertas antes? Cada cena dá essa sensação de perigo, como se a qualquer momento tudo pudesse desmoronar. Quando o livro é lançado, o impacto é imediato. Todo mundo na cidade de Jackson fica curioso porque as histórias são muito detalhadas. Mesmo sem citar nomes, qualquer pessoa dali consegue reconhecer quem é quem. E isso começa a deixar as patroas em pânico. Afinal, quem gostaria de ser exposta como racista cruel em páginas que agora estão circulando pelo país inteiro? Hayley, claro, é a primeira a se incomodar. Ela percebe que muitas das situações descritas só poderiam ser sobre ela, especialmente a história da famosa torta de chocolate que Minnie preparou para Hayley. É impossível não rir dessa parte, porque a vingança de Minnie é tão inesperada quanto engraçada. Ela serve a torta para Hayley e depois revela o ingrediente secreto. É nojento, mas também genial, porque deixa Hayley desesperada e sem saída. Esses detalhes no livro se torna a prova de que Minnie realmente participou, e Hayley faz de tudo para abafar a situação. Mas quanto mais ela tenta, mais fica claro para todo mundo quem ela é. Evelyn, por sua vez, sabe que a publicação vai trazer consequências pesadas, mas também sente orgulho. Pela primeira vez, sua voz foi ouvida de verdade. Ela não é só mais uma empregada invisível, agora sua história está registrada, e o mundo inteiro pode saber como era a vida dessas mulheres. É uma sensação de liberdade misturada com medo, porque qualquer passo em falso pode custar o emprego, ou até coisa pior. Minnie também enfrenta mudanças. Com o livro, ela sabe que está marcada, mas ao mesmo tempo encontra força na amizade com Celia Foote. Celia é uma das poucas que não liga para as regras sociais e realmente valoriza Minnie. Essa relação mostra que mesmo em um mundo cheio de preconceito, ainda existe espaço para humanidade e carinho verdadeiro. E Skeeter? Bom, para ela o livro significa muito mais que uma vitória profissional. Significa encontrar sua própria voz. Ela passa o filme inteiro tentando se encaixar no grupo de amigas ricas e fúteis, tentando ser a filha que a mãe queria, mas no fundo ela nunca foi assim. Ao escrever esse livro, Skeeter descobre quem ela realmente é. Uma mulher que não tem medo de questionar, que não aceita viver dentro das regras injustas daquela sociedade. Por isso, quando surge a chance de ir para Nova York trabalhar como escritora, ela decide partir. É um momento de despedida emocionante, porque ela precisa deixar para trás a vida que conhecia, mas também é uma virada de página, cheia de esperança. Tudo começa com Skeeter, uma jovem branca que sonha em ser escritora. Ela é diferente das moças da sua cidade porque, enquanto a maioria só pensa em casar e ter filhos, ela quer seguir carreira, escrever livros e contar histórias que realmente importam. Mas, ao mesmo tempo, Skeeter começa a perceber que o mundo em que vive é cheio de injustiças. Ela foi criada por uma empregada negra que cuidava dela com carinho, mas que um dia desapareceu da vida dela, sem explicação. Esse vazio vai ser o pontapé inicial para que Skeeter abra os olhos e enxergue de verdade o que acontece ao seu redor. E aí entram duas mulheres maravilhosas, a Evelyn e Minnie. As duas são empregadas domésticas negras que trabalham nas casas das mulheres ricas e brancas da cidade de Jackson, no Mississippi. A Evelyn é mais calma, paciente, mas carrega uma dor enorme, perdeu o filho, e isso deixou marcas profundas nela. Mesmo assim, ela continua cuidando dos filhos de outras pessoas, dando amor e atenção que muitas vezes nem os próprios pais dão. Já a Minnie é o oposto. Tem a língua afiada, fala o que pensa sem medo e acaba arrumando problema com as patroas por causa disso. Mas, apesar de todo esse gênio forte, ela é também muito leal e corajosa. Skeeter percebe que existe uma grande história não contada. A vida dessas mulheres que passam anos cuidando de casas e crianças que não são suas, mas que sofrem humilhações e preconceitos
todos os dias. É aí que ela tem uma ideia ousada para a época, escrever um livro contando tudo, mas do ponto de vista das empregadas. Só que pensa bem, nos anos 60, no sul dos Estados Unidos, isso era perigosíssimo, tanto para ela quanto para Abilene e Minnie, que corriam riscos enormes se fossem descobertas. Mesmo assim, as três decidem enfrentar esse desafio juntas. A história vai se desenrolando com vários momentos fortes. Por exemplo, a relação entre a Abilene e a menininha que ela cuida, que mostra como o amor verdadeiro não tem nada a ver com cor ou sangue. Tem também as confusões de Minnie, que acaba trabalhando para uma patroa bem diferente das outras, a Celia, que é rejeitada pela alta sociedade da cidade, mas que vai mostrar um lado humano inesperado. E claro, tem Skeeter enfrentando a pressão da própria família e das amigas ricas, que querem que ela se encaixe no padrão e não mexa em assuntos delicados. O mais bonito é ver como, pouco a pouco, mais empregadas vão criando coragem para compartilhar suas histórias com a Skeeter. Cada relato é um pedaço de dor, mas também de resistência, mostrando como essas mulheres eram muito mais do que ajudantes. Eram mães substitutas, eram ouvintes, eram sustentáculo de famílias que nunca reconheceram de verdade o valor delas. No meio disso tudo, é possível notar que preconceito estava enraizado até nos detalhes, desde o banheiro separado para empregados até as fofocas venenosas que tentavam colocar uma pessoa contra a outra. Mas a coragem dessas mulheres, unindo vozes, faz com que uma verdade venha à tona. É quase como se o livro que a Skeeter escreve fosse uma bomba pronta para explodir as mentiras e as máscaras daquela sociedade hipócrita. A história começa em Jackson, Mississippi, início dos anos 60, uma cidadezinha aparentemente calma, mas cheia de regras invisíveis que separavam pessoas pela cor da pele. Era um mundo onde as famílias brancas ricas viviam em casas enormes, cercadas de luxo, mas quem cuidava de tudo eram as mulheres negras, que passavam os dias limpando, cozinhando e principalmente criando os filhos dessas famílias. Essa é a base do cenário que o filme nos mostra, e é aí que a gente conhece as três peças centrais dessa trama: Skeeter, a Abilene e Minnie. Skeeter Phelan é diferente das amigas dela. Enquanto todas só pensam em encontrar um bom marido e viver o final feliz tradicional, ela sonha em ser escritora. Só que Skeeter não é cega. Ela cresceu sendo cuidada por Constantine, uma empregada negra que a tratava com carinho e firmeza, quase como uma segunda mãe. Quando Skeeter volta da faculdade e percebe que Constantine não está mais na casa, sem explicação nenhuma, isso mexe fundo com ela. E essa falta se mistura com o incômodo que ela sente ao ver como as amigas tratam as empregadas, sempre de cima para baixo, como se fossem invisíveis. Enquanto isso, a gente conhece a Abilene Clark. Ela é uma mulher mais velha, com uma calma que até disfarça a dor gigante que ela carrega. O filho dela morreu em um acidente de trabalho e essa ferida nunca cicatrizou. Mesmo assim, ela continua firme, cuidando da casa de Elizabeth Leafold, uma das amigas de Skeeter. O mais marcante é a relação de Abilene com a filha pequena de Elizabeth. A menina quase não recebe carinho da mãe, mas a Abilene é quem dá amor de verdade. Ela fala frases de incentivo, como se estivesse plantando confiança no coração da criança, tentando quebrar o ciclo de indiferença. Isso já mostra o quanto essas empregadas eram essenciais, não só como funcionárias, mas como figuras de afeto. E aí temos Minnie Jackson, a melhor amiga de Abilene. Minnie é completamente diferente, tem um gênio forte, fala o que pensa e não engole desaforo. Isso a torna engraçada, mas também problemática, porque vive perdendo empregos por não ficar calada diante das humilhações. Ela trabalha para Hilly Holbrook, uma das mulheres mais ricas e influentes da cidade, que é também a mais cruel. Hilly carrega um racismo tão grande que chega a inventar uma campanha para que todas as casas brancas tenham banheiros separados para as empregadas negras, alegando que elas transmitem doenças. É revoltante, mas é essa mentalidade que dominava a sociedade naquele tempo. É dentro dessa atmosfera que os caminhos de Skeeter, Abilene e Minnie começam a se cruzar. Skeeter, tentando se afirmar como escritora, consegue uma chance em um jornal local, mas ela não quer escrever só sobre moda ou dicas de casa. Ela sente que precisa escrever algo que faça diferença. A semente da ideia nasce justamente ao ver como as empregadas são tratadas com frieza e desprezo pelas próprias patroas. Ela quer contar a história delas, dar voz a quem nunca teve. Só que isso naquela época era quase um crime. O primeiro passo é convencer Abilene a falar.
No começo, Abilene tem medo. Ela sabe muito bem os riscos. Se alguém descobrisse, ela poderia perder o emprego, ser humilhada em público e até sofrer violência. Mas Skeeter insiste, mostrando que quer realmente dar espaço para essas vozes. A ligação entre as duas começa a crescer aos poucos, com desconfiança de um lado e determinação do outro. Enquanto isso, Minnie, depois de brigar com Healy, é demitida e fica numa situação desesperadora. Ela encontra trabalho na casa de Celia Foote, uma mulher diferente das outras, rejeitada pelo círculo social de Jackson, considerada fora dos padrões pelas outras esposas. Celia é insegura, mas doce, e acaba criando com Minnie uma relação inesperada. Isso também ajuda a construir outra parte do quebra-cabeça, mostrando que, em meio a tanto preconceito, também existiam pessoas dispostas a enxergar além da cor. Skeeter começa a se encontrar com Abilene em segredo. Elas se reúnem escondidas, longe dos olhares curiosos, e cada conversa é como abrir uma caixa trancada cheia de lembranças dolorosas. Abilene conta sobre a perda do filho, sobre os anos trabalhando para patroas que nunca reconheceram o valor dela, e sobre como era dar amor a crianças que, depois de crescer, viravam adultos que repetiam o mesmo preconceito dos pais. Cada palavra é pesada, mas também cheia de verdade. Skeeter anota tudo com cuidado, percebendo que esse livro não vai ser apenas um projeto, mas um grito de justiça. Enquanto isso, Minnie continua sendo peça-chave nessa história. Depois de ter sido humilhada por Healy, ela encontra em Celia Foote uma patroa diferente de todas as outras. Celia é rejeitada pelas mulheres da alta sociedade, principalmente por Healy, que a trata como se fosse uma intrusa. Mas dentro de casa, Celia não tem frescura. Ela não trata Minnie como empregada inferior, e sim como alguém em quem pode confiar. Claro que Minnie, desconfiada, como sempre, demora a se abrir, mas aos poucos essa relação vai se tornando quase uma amizade. E é aí que aparece uma das partes mais engraçadas e famosas do filme, a famosa torta de chocolate que Minnie prepara para Healy. Só que essa torta tem um ingrediente secreto que faz dessa vingança uma das cenas mais marcantes da história. Enquanto Skeeter vai juntando as histórias, a cidade começa a ferver. O clima do país está mudando, o movimento dos direitos civis está ganhando força e a tensão entre brancos e negros está cada vez mais evidente. Só que Jackson continua presa ao racismo enraizado e as patroas estão mais ocupadas em manter suas aparências perfeitas do que em enxergar a injustiça que acontece dentro das próprias casas. Healy, por exemplo, não para de inventar formas de humilhar as empregadas. Ela insiste naquela ideia absurda de construir banheiros separados e pressiona suas amigas para fazer o mesmo. Elizabeth, a patroa de Abilene, é fraca e vai na onda de Healy, mesmo sem pensar muito. Já Skeeter, que também faz parte desse grupo de amigas, começa a se afastar. Ela vê cada vez mais que não se encaixa naquele mundinho fútil. Esse afastamento gera conflitos, porque suas amigas não aceitam que alguém questione as regras da sociedade. Mas Skeeter não desiste. Ela continua ouvindo as histórias de Abilene e, com a ajuda de Minnie, começa a ampliar o projeto. No começo, as outras empregadas negras têm muito medo de falar. Quem ousaria desafiar a ordem das coisas? Só que uma tragédia acontece. Uma mulher negra da cidade é presa injustamente e acaba sofrendo violência. Esse episódio dá coragem para outras empregadas se unirem à causa. Elas percebem que suas vozes precisam ser ouvidas, custe o que custar. O livro começa a tomar forma, e cada depoimento é como um tijolo na construção dessa denúncia. A coragem delas contagia. A gente sente que algo grande está prestes a acontecer, mesmo sabendo que o risco é enorme. Skeeter também enfrenta pressão dentro de casa. A mãe dela não entende por que a filha insiste em ser diferente, porque não segue o destino de casar com algum rapaz rico e esquecer essa ideia de escrever. Mas Skeeter está decidida. Ela não quer viver uma vida que não é dela. E o legal dessa parte é que o filme mostra como essas três mulheres, Skeeter, Abilene e Minnie, vão criando laços. No começo era apenas um acordo arriscado, mas aos poucos nasce uma amizade verdadeira, construída na confiança e na coragem. São três mulheres de mundos totalmente diferentes, mas que encontram força umas nas outras. Claro que Healy começa a desconfiar. Ela percebe que algo está acontecendo e tenta usar sua influência para intimidar. Mas quanto mais ela pressiona, mais cresce a vontade de resistir. A tensão fica no ar. Será que esse livro vai mesmo sair? Será que elas vão ser descobertas antes?
Cada cena dá essa sensação de perigo, como se a qualquer momento tudo pudesse desmoronar. Quando o livro é lançado, o impacto é imediato. Todo mundo na cidade de Jackson fica curioso porque as histórias são muito detalhadas. Mesmo sem citar nomes, qualquer pessoa dali consegue reconhecer quem é quem. E isso começa a deixar as patroas em pânico. Afinal, quem gostaria de ser exposta como racista cruel em páginas que agora estão circulando pelo país inteiro? Riley, claro, é a primeira a se incomodar. Ela percebe que muitas das situações descritas só poderiam ser sobre ela, especialmente a história da famosa torta de chocolate que Minnie preparou para Riley. É impossível não rir dessa parte, porque a vingança de Minnie é tão inesperada quanto engraçada. Ela serve a torta para Riley e depois revela o ingrediente secreto. É nojento, mas também genial, porque deixa Riley desesperada e sem saída. Esses detalhes no livro se torna a prova de que Minnie realmente participou, e Riley faz de tudo para abafar a situação. Mas quanto mais ela tenta, mais fica claro para todo mundo quem ela é. Abilene, por sua vez, sabe que a publicação vai trazer consequências pesadas, mas também sente orgulho. Pela primeira vez, sua voz foi ouvida de verdade. Ela não é só mais uma empregada invisível, agora sua história está registrada, e o mundo inteiro pode saber como era a vida dessas mulheres. É uma sensação de liberdade misturada com medo, porque qualquer passo em falso pode custar o emprego, ou até coisa pior. Minnie também enfrenta mudanças. Com o livro, ela sabe que está marcada, mas ao mesmo tempo encontra força na amizade com Celia Foote. Celia é uma das poucas que não liga para as regras sociais e realmente valoriza Minnie. Essa relação mostra que mesmo em um mundo cheio de preconceito, ainda existe espaço para a humanidade e carinho verdadeiro. E Skeeter? Bom, para ela o livro significa muito mais que uma vitória profissional. Significa encontrar sua própria voz. Ela passa o filme inteiro tentando se encaixar no grupo de amigas ricas e fúteis, tentando ser a filha que a mãe queria, mas no fundo ela nunca foi assim. Ao escrever esse livro, Skeeter descobre quem ela realmente é. Uma mulher que não tem medo de questionar, que não aceita viver dentro das regras injustas daquela sociedade. Por isso, quando surge a chance de ir para Nova York trabalhar como escritora, ela decide partir. É um momento de despedida emocionante, porque ela precisa deixar para trás a vida que conhecia, mas também é uma virada de página, cheia de esperança. Tudo começa com Skeeter, uma jovem branca que sonha em ser escritora. Ela é diferente das moças da sua cidade porque enquanto a maioria só pensa em casar e ter filhos, ela quer seguir carreira, escrever livros e contar histórias que realmente importam. Mas, ao mesmo tempo, Skeeter começa a perceber que o mundo em que vive é cheio de injustiças. Ela foi criada por uma empregada negra que cuidava dela com carinho, mas que um dia desapareceu da vida dela, sem explicação. Esse vazio vai ser o pontapé inicial para que Skeeter abra os olhos e enxergue de verdade o que acontece ao seu redor. E aí entram duas mulheres maravilhosas, a Abilene e Minnie. As duas são empregadas domésticas negras que trabalham nas casas das mulheres ricas e brancas da cidade de Jackson, no Mississippi. A Abilene é mais calma, paciente, mas carrega uma dor enorme, perdeu o filho, e isso deixou marcas profundas nela. Mesmo assim, ela continua cuidando dos filhos de outras pessoas, dando amor e atenção que muitas vezes nem os próprios pais dão. Já a Minnie é o oposto. Tem a língua afiada, fala o que pensa sem medo e acaba arrumando problema com as patroas por causa disso. Mas, apesar de todo esse gênio forte, ela é também muito leal e corajosa. Skeeter percebe que existe uma grande história não contada. A vida dessas mulheres que passam anos cuidando de casas e crianças que não são suas, mas que sofrem humilhações e preconceitos todos os dias. É aí que ela tem uma ideia ousada para a época, escrever um livro contando tudo, mas do ponto de vista das empregadas. Só que pensa bem, nos anos 60, no sul dos Estados Unidos, isso era perigosíssimo. Tanto para ela quanto para Abilene e Minnie, que corriam riscos enormes se fossem descobertas. Mesmo assim, as três decidem enfrentar esse desafio juntas.
A história vai se desenrolando com vários momentos fortes. Por exemplo, a relação entre a Aibelin e a menininha que ela cuida, que mostra como o amor verdadeiro não tem nada a ver com cor ou sangue. Tem também as confusões de Minnie, que acaba trabalhando para uma patroa bem diferente das outras, a Cilia, que é rejeitada pela alta sociedade da cidade, mas que vai mostrar um lado humano inesperado. E claro, tem Skeeter enfrentando a pressão da própria família e das amigas ricas, que querem que ela se encaixe no padrão e não mexa em assuntos delicados. O mais bonito é ver como, pouco a pouco, mais empregadas vão criando coragem para compartilhar suas histórias com a Skeeter. Cada relato é um pedaço de dor, mas também de resistência, mostrando como essas mulheres eram muito mais do que ajudantes. Eram mães substitutas, eram ouvintes, eram sustentáculo de famílias que nunca reconheceram de verdade o valor delas. No meio disso tudo, é possível notar que preconceito estava enraizado até nos detalhes, desde o banheiro separado para empregados até as fofocas venenosas que tentavam colocar uma pessoa contra a outra. Mas a coragem dessas mulheres, unindo vozes, faz com que uma verdade venha à tona. É quase como se o livro que a Skeeter escreve fosse uma bomba pronta para explodir as mentiras e as máscaras daquela sociedade hipócrita. A história começa em Jackson, Mississippi, início dos anos 60, uma cidadezinha aparentemente calma, mas cheia de regras invisíveis que separavam pessoas pela cor da pele. Era um mundo onde as famílias brancas ricas viviam em casas enormes, cercadas de luxo, mas quem cuidava de tudo eram as mulheres negras, que passavam os dias limpando, cozinhando e principalmente criando os filhos dessas famílias. Essa é a base do cenário que o filme nos mostra, e é aí que a gente conhece as três peças centrais dessa trama: Skeeter, a Aibelin e Minnie. Skeeter Phelan é diferente das amigas dela. Enquanto todas só pensam em encontrar um bom marido e viver o final feliz tradicional, ela sonha em ser escritora. Só que Skeeter não é cega. Ela cresceu sendo cuidada por Constantine, uma empregada negra que a tratava com carinho e firmeza, quase como uma segunda mãe. Quando Skeeter volta da faculdade e percebe que Constantine não está mais na casa, sem explicação nenhuma, isso mexe fundo com ela. E essa falta se mistura com o incômodo que ela sente ao ver como as amigas tratam as empregadas, sempre de cima para baixo, como se fossem invisíveis. Enquanto isso, a gente conhece a Aibelin Clark. Ela é uma mulher mais velha, com uma calma que até disfarça a dor gigante que ela carrega. O filho dela morreu em um acidente de trabalho e essa ferida nunca cicatrizou. Mesmo assim, ela continua firme, cuidando da casa de Elizabeth Leafold, uma das amigas de Skeeter. O mais marcante é a relação de Aibelin com a filha pequena de Elizabeth. A menina quase não recebe carinho da mãe, mas a Aibelin é quem dá amor de verdade. Ela fala frases de incentivo, como se estivesse plantando confiança no coração da criança, tentando quebrar o ciclo de indiferença. Isso já mostra o quanto essas empregadas eram essenciais, não só como funcionárias, mas como figuras de afeto. E aí temos Minnie Jackson, a melhor amiga de Aibelin. Minnie é completamente diferente, tem um gênio forte, fala o que pensa e não engole desaforo. Isso a torna engraçada, mas também problemática, porque vive perdendo empregos por não ficar calada diante das humilhações. Ela trabalha para Hilly Holbrook, uma das mulheres mais ricas e influentes da cidade, que é também a mais cruel. Hilly carrega um racismo tão grande que chega a inventar uma campanha para que todas as casas brancas tenham banheiros separados para as empregadas negras, alegando que elas transmitem doenças. É revoltante, mas é essa mentalidade que dominava a sociedade naquele tempo. É dentro dessa atmosfera que os caminhos de Skeeter, Aibelin e Minnie começam a se cruzar. Skeeter, tentando se afirmar como escritora, consegue uma chance em um jornal local, mas ela não quer escrever só sobre moda ou dicas de casa. Ela sente que precisa escrever algo que faça diferença. A semente da ideia nasce justamente ao ver como as empregadas são tratadas com frieza e desprezo pelas próprias patroas. Ela quer contar a história delas, dar voz a quem nunca teve. Só que isso naquela época era quase um crime. O primeiro passo é convencer Aibelin a falar. No começo, Aibelin tem medo. Ela sabe muito bem os riscos. Se alguém descobrisse, ela poderia perder o emprego, ser humilhada em público e até sofrer violência. Mas Skeeter insiste, mostrando que quer realmente dar espaço para essas vozes. A ligação entre as duas começa a crescer aos poucos, com desconfiança de um lado e determinação do outro. Enquanto isso, Minnie, depois de brigar com Hilly, é demitida e fica numa situação desesperadora.
Ela encontra trabalho na casa de Celia Foote, uma mulher diferente das outras, rejeitada pelo círculo social de Jackson, considerada fora dos padrões pelas outras esposas. Celia é insegura, mas doce, e acaba criando com Minnie uma relação inesperada. Isso também ajuda a construir outra parte do quebra-cabeça, mostrando que, em meio a tanto preconceito, também existiam pessoas dispostas a enxergar além da cor. Skeeter começa a se encontrar com Abilene em segredo. Elas se reúnem escondidas, longe dos olhares curiosos, e cada conversa é como abrir uma caixa trancada cheia de lembranças dolorosas. Abilene conta sobre a perda do filho, sobre os anos trabalhando para patroas que nunca reconheceram o valor dela, e sobre como era dar amor a crianças que, depois de crescer, viravam adultos que repetiam o mesmo preconceito dos pais. Cada palavra é pesada, mas também cheia de verdade. Skeeter anota tudo com cuidado, percebendo que esse livro não vai ser apenas um projeto, mas um grito de justiça. Enquanto isso, Minnie continua sendo peça-chave nessa história. Depois de ter sido humilhada por Healy, ela encontra em Celia Foote uma patroa diferente de todas as outras. Celia é rejeitada pelas mulheres da alta sociedade, principalmente por Healy, que a trata como se fosse uma intrusa. Mas dentro de casa, Celia não tem frescura. Ela não trata Minnie como empregada inferior, e sim como alguém em quem pode confiar. Claro que Minnie, desconfiada, como sempre, demora a se abrir, mas aos poucos essa relação vai se tornando quase uma amizade. E é aí que aparece uma das partes mais engraçadas e famosas do filme, a famosa torta de chocolate que Minnie prepara para Healy. Só que essa torta tem um ingrediente secreto que faz dessa vingança uma das cenas mais marcantes da história. Enquanto Skeeter vai juntando as histórias, a cidade começa a ferver. O clima do país está mudando, o movimento dos direitos civis está ganhando força e a tensão entre brancos e negros está cada vez mais evidente. Só que Jackson continua presa ao racismo enraizado e as patroas estão mais ocupadas em manter suas aparências perfeitas do que em enxergar a injustiça que acontece dentro das próprias casas. Healy, por exemplo, não para de inventar formas de humilhar as empregadas. Ela insiste naquela ideia absurda de construir banheiros separados e pressiona suas amigas para fazer o mesmo. Elizabeth, a patroa de Abilene, é fraca e vai na onda de Healy, mesmo sem pensar muito. Já Skeeter, que também faz parte desse grupo de amigas, começa a se afastar. Ela vê cada vez mais que não se encaixa naquele mundinho fútil. Esse afastamento gera conflitos, porque suas amigas não aceitam que alguém questione as regras da sociedade. Mas Skeeter não desiste. Ela continua ouvindo as histórias de Abilene e, com a ajuda de Minnie, começa a ampliar o projeto. No começo, as outras empregadas negras têm muito medo de falar. Quem ousaria desafiar a ordem das coisas? Só que uma tragédia acontece. Uma mulher negra da cidade é presa injustamente e acaba sofrendo violência. Esse episódio dá coragem para outras empregadas se unirem à causa. Elas percebem que suas vozes precisam ser ouvidas, custe o que custar. O livro começa a tomar forma, e cada depoimento é como um tijolo na construção dessa denúncia. A coragem delas contagia. A gente sente que algo grande está prestes a acontecer, mesmo sabendo que o risco é enorme. Skeeter também enfrenta pressão dentro de casa. A mãe dela não entende por que a filha insiste em ser diferente, porque não segue o destino de casar com algum rapaz rico e esquecer essa ideia de escrever. Mas Skeeter está decidida. Ela não quer viver uma vida que não é dela. E o legal dessa parte é que o filme mostra como essas três mulheres, Skeeter, Abilene e Minnie, vão criando laços. No começo era apenas um acordo arriscado, mas aos poucos nasce uma amizade verdadeira, construída na confiança e na coragem. São três mulheres de mundos totalmente diferentes, mas que encontram força umas nas outras. Claro que Healy começa a desconfiar. Ela percebe que algo está acontecendo e tenta usar sua influência para intimidar. Mas quanto mais ela pressiona, mais cresce a vontade de resistir. A tensão fica no ar. Será que esse livro vai mesmo sair? Será que elas vão ser descobertas antes? Cada cena dá essa sensação de perigo, como se a qualquer momento tudo pudesse desmoronar. Quando o livro é lançado, o impacto é imediato. Todo mundo na cidade de Jackson fica curioso porque as histórias são muito detalhadas. Mesmo sem citar nomes, qualquer pessoa dali consegue reconhecer quem é quem. E isso começa a deixar as patroas em pânico. Afinal, quem gostaria de ser exposta como racista cruel em páginas que agora estão circulando pelo país inteiro?
Hayley, claro, é a primeira a se incomodar. Ela percebe que muitas das situações descritas só poderiam ser sobre ela, especialmente a história da famosa torta de chocolate que Minnie preparou para Hayley. É impossível não rir dessa parte, porque a vingança de Minnie é tão inesperada quanto engraçada. Ela serve a torta para Hayley e depois revela o ingrediente secreto. É nojento, mas também genial, porque deixa Hayley desesperada e sem saída. Esses detalhes no livro se torna a prova de que Minnie realmente participou, e Hayley faz de tudo para abafar a situação. Mas quanto mais ela tenta, mais fica claro para todo mundo quem ela é. Abilene, por sua vez, sabe que a publicação vai trazer consequências pesadas, mas também sente orgulho. Pela primeira vez, sua voz foi ouvida de verdade. Ela não é só mais uma empregada invisível, agora sua história está registrada, e o mundo inteiro pode saber como era a vida dessas mulheres. É uma sensação de liberdade misturada com medo, porque qualquer passo em falso pode custar o emprego, ou até coisa pior. Minnie também enfrenta mudanças. Com o livro, ela sabe que está marcada, mas ao mesmo tempo encontra força na amizade com Celia Foote. Celia é uma das poucas que não liga para as regras sociais e realmente valoriza Minnie. Essa relação mostra que mesmo em um mundo cheio de preconceito, ainda existe espaço para humanidade e carinho verdadeiro. E Skeeter? Bom, para ela o livro significa muito mais que uma vitória profissional. Significa encontrar sua própria voz. Ela passa o filme inteiro tentando se encaixar no grupo de amigas ricas e fúteis, tentando ser a filha que a mãe queria, mas no fundo ela nunca foi assim. Ao escrever esse livro, Skeeter descobre quem ela realmente é. Uma mulher que não tem medo de questionar, que não aceita viver dentro das regras injustas daquela sociedade. Por isso, quando surge a chance de ir para Nova York trabalhar como escritora, ela decide partir. É um momento de despedida emocionante, porque ela precisa deixar para trás a vida que conhecia, mas também é uma virada de página, cheia de esperança. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.